Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos aqui para mais um programa A Escola da Fé, ok? O que nós vamos conversar hoje? Uma coisa muito importante, o credo do povo de Deus. O que é isso? O credo do povo de Deus. Eu vou explicar com detalhes logo depois que a gente fizer a nossa oração. É algo muito importante para a nossa fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas nesse nosso programa de hoje e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, antes de começar a falar do credo do povo de Deus, eu quero lembrar você que hoje existe a carteirinha de sócio da Canção Nova. Quero aqui explicar algum detalhe, né? Essa carteirinha você pode usar para muitas coisas na Canção Nova, mas eu vou só colocar para você assim, como é que você pode saber de mais detalhes sobre ela, tá bom? Você pode acessar aí, ó, clube.cançãonova.com, ou então você pode usar o telefone, que também é o WhatsApp, o 12 31 86 26 00, ok? Bom, e quero mostrar a vocês um livro também do Márcio Mendes, né? A Luta de Cada Dia. Olha, é um livro completo, é um livro que o Márcio aborda aqui muitos assuntos importantes. Eu quero até ler alguma coisa para você ver. Tem aqui o marca-página bonito, né? Olha, por exemplo, dia 1, o Senhor falou com ele quando ele se aproximou. O silêncio interior, reconhecendo nossos pecados, o dom do arrependimento, a oração pessoal, a leitura da palavra, a gratidão, a fé, a esperança, a caridade, a humildade, a paciência, a perseverança, a justiça. Olha, são 40 temas que o Márcio aborda aqui nesse livro, ok? O nome é muito propício, A Luta de Cada Dia, que nós todos, né, travamos. Jesus manda a gente viver um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal. Não dá para viver 2 dias num dia só. Por quê? Porque a graça para viver o dia de amanhã só vem amanhã. Se você quiser viver o dia de amanhã hoje, você vai viver sem a graça de Deus ainda. Muito bem. Vamos conversar sobre o credo do povo de Deus. O que é isso? Todo mundo sabe que o credo é a síntese da nossa fé. Tanto assim que o catecismo da igreja, a metade do catecismo da igreja é sobre o credo. Você pega aqui o catecismo, tem 2.865 parágrafos, quase a metade, 1.300 mais ou menos, é sobre o credo. Por quê? Porque o credo é o que a gente chama de teologia dogmática. O credo são 12 dogmas. E nós sabemos que o credo ele vem de Jesus aos apóstolos e chegou até nós. Não é? Só que muitas vezes o credo ele gera dúvidas. Então, ao longo da história da igreja, alguns santos ou papas fizeram uma explicação do credo. Então nós temos, por exemplo, o credo mais simples, que a gente reza na missa aqui no Brasil, que é o chamado símbolo dos apóstolos, vem direto dos apóstolos. Depois, por causa de 2 heresias, o arianismo que negava a divindade de Cristo e o macedonismo que negava a divindade do Espírito Santo. Então, depois de 2 concílios, Niceia e Constantinopla, saiu aquele credo mais longo, chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. É o mesmo símbolo dos apóstolos, só que mais desdobrado. Né? Bom, depois também Santo Atanásio, doutor da igreja, ele escreveu um credo, que recebeu o nome de Credo Quicunque. Né?
Também em 40 itens ele explicou o credo. Depois teve São Damaso, Papa da Igreja, que também fez o credo de São Damaso. Bom, o último Papa que explicou o credo de maneira muito importante para nós foi o Papa São Paulo VI, em 1968. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II terminou em 1965 e depois andaram fazendo uns abusos em cima do concílio. E o Papa chegou a ficar preocupado, ele chegou a dizer, olha, a fumaça de Satanás entrou na igreja, porque desvirtuaram algumas coisas do Concílio Vaticano. Saiu na Holanda, por exemplo, saiu um catecismo holandês que o Vaticano teve que chamar atenção para alguns erros. Então, 3 anos depois do Concílio Vaticano II, Paulo VI disse, espera aí, vou explicar o credo. Aí saiu esse documento, o Credo de Povo de Deus. Eu publiquei, é pequeno, né? Eu publiquei pela nossa editora, você encontra com facilidade na Canção Nova, em outros lugares, né? E aqui eu aproveitei e coloquei uma síntese dos 21 concílios ecumênicos que a igreja já realizou também. Bom, então é isso que nós vamos conversar hoje, né? O Papa Paulo VI vai explicando, ele sempre começa com a palavra cremos, né? Então, ele começa assim, cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador das coisas visíveis, como este mundo, onde se desenrola a nossa vida passageira. Criador das coisas invisíveis, como são os puros espíritos, os anjos, que também chamamos de anjos, Criador igualmente em cada homem da alma imortal e espiritual. Então, ele parte logo de Deus Criador. Pronto, o que nós católicos temos que acreditar é isso que está aí. Quem é Deus? Uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, um só Deus, mas em 3 pessoas. Criou todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo que existe fora do nada foi criado por Deus, inclusive, infelizmente, os demônios, que eram anjos bons, que se perverteram, não é? E também Deus cria a nossa alma imortal. O nosso corpo, a igreja aceita que ele veio de uma evolução, mas a alma não. A alma Deus cria no momento da concepção e coloca no ser humano. Depois o Papa diz, cremos que este Deus único é tão absolutamente uno em sua essência santíssima, como em todas as suas demais perfeições. Ou seja, as 3 pessoas da Santíssima Trindade têm todas as perfeições de Deus. Na sua onipotência, na sua ciência infinita, na sua providência, na sua vontade e no seu amor. Ele é aquele que é conforme ele próprio revelou a Moisés. Ele é amor, como nos ensinou o apóstolo São João. Então, o Papa coloca mais uma coisa importante. Deus, acima de tudo, é amor. São João diz, lá na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Deus caritas est, em latim. Deus é amor. Quer dizer, a essência de Deus é amor. Deus é amor. É o único lugar da Bíblia que você encontra uma espécie de uma definição, entre aspas, né, de Deus. A essência de Deus, esse Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente pode tudo, onisciente sabe tudo e onipresente está presente em toda parte. Depois ele continua, cremos, portanto, em Deus Pai, que desde toda a eternidade gera o Filho, gera o Filho, ele não cria o Filho, eu vou explicar isso daqui. Cremos no Filho, verbo de Deus, que é eternamente gerado, ou seja, desde toda a eternidade o Filho é gerado. O Filho não teve um princípio. Assim como o Pai não teve um princípio, o Espírito Santo não tem um começo. Sempre existiu, gerado. Cremos no Espírito Santo, pessoa incriada, ou seja, não foi criada, não é criatura, é criador, que procede do Pai e do Filho como amor sempiterno de ambos. Então aí o Papa explica quem é Deus, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o princípio da divindade, ele gera o Filho. Desde quando? Desde toda a eternidade. Não tem começo e não tem fim. Muita gente pergunta, mas quem é que fez Deus?
Ninguém. Deus sempre existiu. Como sempre existiu? Sempre existiu, por isso que ele é Deus. Se alguém tivesse criado Deus, ele não seria Deus. Né? Para as crianças, eu costumo explicar assim, ó, pensa numa roda. Onde é que começa a roda, onde é que termina a roda? Não tem começo, não tem fim. Claro que é uma comparação assim meio infantil, mas para as crianças que perguntam, né? Que essa pergunta aparece muito. Quem fez Deus? Ninguém. Por isso que Santo Agostinho disse aquela frase, né? Deus não é para ser entendido. Não cabe aqui, ó. Deus é para ser adorado. E é bom que seja assim. Porque Santo Agostinho fala, se você entendesse Deus, pode ter certeza que você entendeu um Deus falso. Porque o Deus verdadeiro ninguém consegue entender. Graças a Deus, quer dizer que o nosso Deus realmente é grande e infinito. Bom, então o Papa continua assim nas três pessoas divinas, que são igualmente eternas e iguais entre si, a vida e a felicidade de Deus, perfeitamente uno, superabundam e se consumam na superexcelência e glória própria da essência incriada. E sempre se deve venerar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Isso é que é importante. Não é? Nós devemos sempre venerar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. É um único Deus, mas em três pessoas. Uma experiência que eu faço para as crianças, quando perguntam isso, como é que pode um Deus, três pessoas? Eu coloco o seguinte, porque a criança, ela não vai muito longe na reflexão dela. A criança, você dá um exemplo, ela fica satisfeita. Pega 3 palitos de fósforo e acende 3 palitos de fósforo. Depois você junta os 3 num só, ela vai ver uma chama só. Tá vendo aí? Uma chama só, um Deus só. Mas você tem 3 fogos acesos aqui. É outra experiência que para a criança funciona bem. Eu queria voltar um pouquinho quando o Papa diz que o verbo é gerado, não criado. Quando a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, a gente fala, creio em Jesus Cristo, Senhor único Deus, nosso Senhor, não? Concebido pelo Espírito Santo, não, gerado desde toda a eternidade pelo Pai. Gerado diferente de ser criado. Tudo que é criado é criatura, aí não pode ser Deus. Gerado não, ele é gerado no seio do Pai, desde toda a eternidade, com todas as, vamos dizer assim, qualidades de Deus. E aí o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Claro que nós não vamos entender isso perfeitamente. Agora, quem que revelou a Santíssima Trindade? Foi o próprio Jesus. Ele era Deus, falou que ele era Deus, falou do Pai e falou do Espírito Santo. Quer dizer, a Igreja não inventou o mistério da Santíssima Trindade. A Igreja acolheu essa revelação de Jesus. Bom, aí continua o Papa. Cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que ele começa sempre com a palavra cremos. É a nossa fé. Cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Verbo eterno. Eterno quer dizer o quê, gente? Não tem princípio e não tem fim. Nós não somos eternos. Por quê? Porque nós tivemos um princípio. Nós somos imortais. Nós começamos a existir e não vamos deixar nunca mais de existir, porque a alma é imortal. Mas nós não somos eternos. Por quê? Porque um dia nós somos criados. Deus não teve um dia que ele foi criado. Então, ele é o Verbo eterno, nascido do Pai antes de todos os séculos, consubstancial ao Pai, quer dizer, tem a mesma substância, essência, natureza do Pai. Essas três palavras são meio que sinônimos na teologia. Né? Então, por ele, tudo foi feito. O Pai fez tudo através do Filho, também no Espírito Santo. Encarnou por obra do Espírito Santo, de Maria Virgem, e se fez homem. Então, ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Portanto, é igual ao Pai segundo a divindade, mas inferior ao Pai segundo a humanidade. Importante entender isso daqui. Cristo, ele é igual ao Pai segundo a divindade, mas ele assumiu a natureza humana, então ele é inferior, né? Por isso que Jesus fala que ele é inferior ao Pai, como homem, não como Deus. Ok? Absolutamente uno,
não por uma confusão de naturezas, que é impossível, mas pela unidade de pessoas. Quer dizer, Deus é unido, as três pessoas são, mas cada uma não perde a sua individualidade, né? E a teologia explica que exatamente é nas atividades, vamos dizer assim, das pessoas que você distingue bem. O pai é pai. Quem é pai não é filho. Quem é filho não é pai. O Espírito Santo não é nem filho nem pai. Então, e cada um tem assim o que a teologia chama de propriedades. O pai é o criador, é o princípio da divindade. Ele gera o filho e o filho gera o Espírito Santo. O filho é o verbo que veio nos salvar. E o Espírito Santo continua a obra do filho, é o santificador da igreja, o condutor da igreja, né? Então, o Papa diz, ele habitou entre nós, Jesus, cheio de graça e de verdade. Anunciou e fundou o reino de Deus, manifestando-nos em si mesmo o Pai. Deu-nos o seu mandamento novo de nos amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Como ele nos amou. Ensinou-nos o caminho das bem-aventuranças evangélicas. Olha que beleza, gente. Esse credo nós temos que conhecer bem. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Muito bem, meus amigos, estamos aí, né, conversando um pouco sobre o credo do Papa Paulo VI. É o mesmo credo, o símbolo dos apóstolos, é o mesmo niceno constantinopolitano, só que o Papa Paulo VI quis dar uma desdobrada, dar uma explicada. Por quê? Porque exatamente em 1968 estava havendo alguns erros de interpretação da própria teologia, né? Eu me lembro que saiu um catecismo holandês, já falei aqui, que precisou a Santa Sé intervir para apontar alguns erros que tinha no catecismo dos bispos da Holanda, da Conferência dos Bispos Holandeses, lá em 1960 e pouco. Bom, então o credo, o Papa vai explicando. Quem quiser conhecer, quem quiser ler devagar, com detalhe, tem publicado o Credo do Povo de Deus. E agora o Papa está falando de Jesus Cristo, né? Que ele veio para nos ensinar o que é o amor, ele nos amou, né? E ensinou o caminho das bem-aventuranças evangélicas, quer dizer, o caminho da santificação. É por isso que em toda a festa, 1º de novembro de Todos os Santos, o evangelho qual que é? As bem-aventuranças, porque é o espelho da santidade. Bom, o Papa continua. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, sabemos disso. Cordeiro de Deus que carregou os pecados do mundo e morreu por nós pregado na cruz. São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, né? São Paulo fala assim, né? Ele que nunca teve pecado, Deus o fez pecado, para que por ele nós cheguemos na justiça de Deus. O que São Paulo quer dizer nessa frase? Jesus assumiu nele todo o pecado da humanidade. Ele que nunca teve pecado, o Pai o fez pecado por nós. Ou seja, ele, não é que o Pai fez, o Filho assumiu o pecado da humanidade para com sua morte, pregado na cruz, trazendo-nos a salvação pelo seu sangue redentor. Então ele reparou a justiça divina, a ofensa de toda a humanidade, que se torna infinita, porque a majestade de Deus é infinita. O pecado fere a majestade infinita de Deus. Por isso que nenhum homem podia redimir a humanidade. O nosso catecismo fala no parágrafo 616 que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, era insuficiente para salvar a humanidade. Tinha que ser um homem que fosse Deus, para poder oferecer à justiça divina um sacrifício de valor infinito. Bom, continua Paulo VI, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia pelo seu próprio poder, né? Poder divino. Jesus falou para os apóstolos 2, 3 vezes, eu vou para Jerusalém, vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então o Papa fala aqui, pelo seu próprio poder, elevando-nos
por esta sua ressurreição, a participação da vida divina, que é a graça. Olha que coisa importante de entender. Ressuscitou, elevando-nos por esta sua ressurreição, pela ressurreição dele, a nós participarmos da vida divina, que é a graça. A graça, que a gente fala tanto, o que é? É a participação da vida divina, é a ação de Deus em nós. Mas isso só foi possível por causa da ressurreição de Cristo. Por causa da ressurreição dele é que nós temos hoje garantida a nossa ressurreição. Porque sem isso a humanidade estaria toda perdida, estaria toda nas trevas do mal. E continua o Papa, subiu ao céu, de onde há de vir novamente, olha aí, ele vai voltar, de onde há de vir novamente, mas então com glória. Na primeira vez ele veio humilde, na segunda vez ele vem na glória, para julgar os vivos e os mortos, a cada um segundo os seus méritos. Cada um vai ser julgado segundo os seus méritos, né? Os que corresponderam ao amor e à misericórdia de Deus irão para a vida eterna. Porém, os que os tiverem recusado até a morte serão destinados ao fogo que nunca cessará. Então veja que o Papa confirma no credo a existência do céu, a existência do inferno, né? E o seu reino não terá fim. Algumas pessoas perguntam, como é que vai ser esse julgamento que vai vir julgar os vivos e os mortos? Como é que vai ser isso? Não sei. E eu digo que eu não sei, sabe por quê? Porque eu nunca li uma explicação da igreja. E eu não vou chutar nada. Agora, ele vai julgar os vivos e os mortos. Como é que vai ser? Eu não sei. Se quando ele chegar, quem estiver vivo vai passar para um estado de vida eterna, ou vai morrer e vai ressuscitar, não sei. E a igreja não fala isso. A igreja, ela é humilde. Aquilo que Jesus não ensinou para ela, a igreja não fica chutando. Mas ele virá para julgar os vivos e os mortos. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, São Paulo diz assim, nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, onde cada um vai receber a sua recompensa, conforme o bem ou o mal que tiver praticado. Então, veja bem, né? um dos erros crassos do Lutero foi exatamente dizer assim, as obras não interessam, só interessa a fé. São Paulo fala na carta aos Gálatas, a fé que se manifesta pelas obras. O Papa está dizendo aqui, julgar os vivos e os mortos, cada um segundo os seus méritos. O que é o mérito? É aquilo que você conquista com o bem que você faz, diante de Deus. Não é? Quando Jesus fala da esmola, do jejum, da oração, que ele fala, faça tudo em silêncio. Porque se você quiser buscar a recompensa dos homens, você vai perder o mérito de Deus, a recompensa de Deus. Então o mérito é a recompensa que Deus nos dá pelas boas obras que a gente faz com reta intenção. O que é reta intenção? Você fazer por amor a Deus, não para aparecer, nem para ganhar dinheiro, nem para tornar famoso. Porque você quer agradar a Deus. Pronto, aí você tem mérito. Tá? É uma coisa muito perigosa, né? A gente fazer o bem, mas ficar esperando, ó, resultado, você perde o mérito diante de Deus. Jesus fala isso bem claro, né? Já receberam a sua recompensa. Bom, cremos no Espírito Santo. Aí ele vai analisar agora a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Cremos no Espírito Santo. Senhor que dá a vida e que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado. Se o Espírito Santo é adorado e glorificado, ele é Deus. Porque nós só adoramos Deus. Então, eu repito, houve duas heresias muito perigosas no começo da igreja. Uma por volta de 325, o arianismo. Ário era um presbítero famoso de Alexandria e começou a dizer que Jesus não era Deus. Pelo amor de Deus. Por isso que o credo doniciano Constantino diz, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ele não é criatura, ele é Deus. Mas depois surgiu, em 381, por um patriarca de Constantinopla, um bispo famoso, né,
chamado macedônio, aí vem a expressão chamada macedonismo, que começou a negar que o Espírito Santo era Deus. Não, ele não é Deus. De novo, a igreja teve que fazer um concílio, foi o primeiro concílio de Constantinopla, em que o concílio disse isso, que o Papa está repetindo aqui. É ele que dá a vida e com o Pai e o Filho juntamente adorado e glorificado. Foi ele que falou pelos profetas e nos foi enviado por Jesus Cristo no dia de Pentecostes, né? Depois de sua ressurreição e ascensão ao Pai. Foi o primeiro dom de Jesus quando ele chegou no céu, ressuscitado, não só como verbo, mas agora como homem também. E cabeça da igreja. Então, o que ele, como cabeça da igreja, ele fez no céu? Ele derramou sobre o corpo da igreja, os apóstolos e os fiéis, que era a igreja nascente, derramou o Espírito Santo. E continua derramando até hoje. A igreja era aquele pequeno rebanho que ele disse, né? Não temas pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Hoje essa igreja cresceu. Então, aquele Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, sobre os 12, talvez mais algumas pessoas ali com Maria. Hoje, a cabeça que é Cristo, na glória do Pai, continua derramando o Espírito Santo. É isso que o Papa vai explicando aqui, né? Então ele fala, ele ilumina, vivifica, protege e governa a igreja, purificando seus membros, se estes não rejeitam a graça. Olha que bonito, isso aqui é importantíssimo entender. Ele ilumina, vivifica, protege e governa a igreja. É só a gente lembrar lá da Santa Ceia aqui que Jesus disse, né? Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Jesus falou para os apóstolos, né? Eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não podem compreender agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Por isso que o Papa está colocando aqui, ele ilumina, vivifica, protege e governa a igreja. É maravilhoso como é que o Espírito Santo governa a igreja. Jesus sabia que a igreja ia passar por muitas provações, por muitas heresias, nascido dentro dela mesma, por causa do espírito humano ser pecador, né? Mas o Espírito Santo sempre foi fazendo a igreja vencer. Por isso que a igreja sempre venceu. Eu até escrevi um livro, não está aqui agora comigo, eu chamei de O Triunfo da Igreja. O que é esse triunfo da igreja? Não é um triunfo glorioso, social, não, é um triunfo assim na vitória do sangue derramado. Venceu a perseguição dos judeus, venceu a perseguição dos romanos, venceu a perseguição das heresias, venceu a perseguição do comunismo, do nazismo, né, do laicismo. A igreja, por quê? Porque o Espírito Santo governa a igreja. Por isso, meus amigos, é que a igreja é invencível e é infalível na doutrina. A igreja não muda a doutrina. O nosso credo tem 2000 anos. Porque o Espírito Santo que ensina a igreja, ele não se contradiz. Ele não explica uma coisa no século I e outra no século X. Não. O povo fica desesperado com a igreja, essa igreja que não muda, essa igreja que não aceita isso, mas não vai aceitar nunca. Porque aquilo que o Espírito Santo ensinou para a igreja é uma vez só. E olha que ele fala aqui, purificando seus membros, ele é o santificador da igreja, se estes não rejeitam a graça. Claro, o homem tem que cooperar com a graça de Deus, né? Sua ação que penetra no íntimo da alma torna o homem capaz de responder àquele preceito de Cristo. Que preceito é esse? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, o Espírito Santo ele vai santificando a igreja, vai santificando os fiéis para que cheguem à santidade. E quantos já chegaram à santidade, né? Só de santos oficialmente canonizados tem mais de 20 mil. E quero lembrar que até o ano 1100 não havia processo de canonização, né? Mas a igreja, claro que tem muito mais de 20 mil santos, né? Tem santos que a gente não sabe nem o nome nem nada, né? Mas quem leva essas pessoas à santidade é o Espírito Santo.
é o vivificador e santificador. Bom, depois o Papa vai falar também de Nossa Senhora. Veja como é importante a Virgem Maria. Ele fala, cremos que Maria Santíssima, presta bem atenção nesse nome, Santíssima. Quem é santíssimo não tem pecado. Que permaneceu sempre virgem. Olha, o outro dogma, sempre virgem. Santo Agostinho dizia, Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Sempre virgem, é um dogma. O parto de Cristo não destruiu a virgindade da Virgem. A liturgia diz, ainda integrou ainda mais. Tornou-se a mãe do Verbo encarnado. São Bernardo fala, a mãe do Verbo humanado. Mãe de Deus, né? Nosso Deus e Salvador. Se ele é mãe do Verbo encarnado, nosso Deus e Salvador, ele é mãe de Deus, Jesus Cristo. E que por motivo desta eleição singular, em consideração dos méritos de seu filho, foi redimida de modo mais sublime e preservada imune de toda a mancha do pecado original. É o dogma da Imaculada Conceição. E que supera de longe todas as demais criaturas pelo dom de uma graça insigne. Quer dizer, a Virgem Maria supera todas as demais criaturas em santidade pelo dom de uma graça especialíssima. E aqui o Papa entra na questão, né, da Imaculada Conceição. Foi redimida de modo mais sublime e preservada imune de toda a mancha do pecado original, né? Agora ele fala por quê? Em consideração dos méritos de seu filho. Foi redimida de modo mais... Então, repare que o Papa está dizendo que Nossa Senhora também foi salva. Ela foi redimida. Mas aqui eu tenho que explicar uma coisa muito importante. Quando existe uma doença, você pode ficar livre dessa doença de duas maneiras. Se você contraiu a doença, você pode tomar medicamento, antibiótico e ficar curado. Mas tem um outro jeito de você ficar livre da doença, qual que é? Você tomar uma vacina. Aí você não pega a doença. Nossa Senhora, entre aspas, claro que a explicação assim meio imperfeita, ela como foi vacinada contra o pecado original pelos méritos de seu filho, está dizendo o Papa. Ou seja, pela morte de Cristo na cruz, pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo, Deus antecipou para Maria a graça dela não ser tocada pelo demônio, não ser tocada pelo pecado original. Por quê? Porque seria a mãe de Deus. Santo Agostinho dizia nem pensar que a mãe de Deus, o humanado, pudesse ter o pecado original. Porque senão o filho teria. E aí ele não seria o redentor da humanidade. Não é? Isto é muito importante. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu queria mostrar a vocês 2 livros que eu escrevi com muito gosto. O primeiro deles, Porque eu sou católico. Esse livro já tem mais de 20 anos, mas olha, de todos os livros que eu já escrevi, por exemplo, esse aqui que está na minha mão é da 41ª edição. Por que eu sou católico? Né? Engraçado, por que eu escrevi esse livro? Um filho meu, aos 20 anos atrás, hoje ele já está com 50 anos, Mateus. Um dia caminhando com ele disse assim para mim, pai, está faltando só escrever um livro. Por que eu sou católico? Você não sabe? Eu já te ensinei. Não, eu sei, pai, só que tem muito colega meu que pergunta por que eu não posso ser budista, islâmico, Aí eu entendi a importância do negócio. Falei, tá bom, Mateus, eu vou escrever esse livro. Olha, não passou um mês e o livro estava pronto. Né? E é importante aquilo que São Pedro diz, né? Estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da sua fé, da sua esperança. Por que você é católico? Por que você reza, vai à missa, confessa, comunga, é batizado? Por quê? O que está subjacente? O que está por trás disso? Outro livro que eu queria mostrar, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica.
Você sabe que tem muita mentira sobre a igreja, né? É um prato cheio bater na igreja. Gostam de bater na igreja, porque ninguém bate em cachorro morto, né? O pessoal bate em cachorro vivo. Então, bater na igreja dá ibope, né? Por quê? Porque a igreja é importante. Então tem mentira sobre Galileu, tem mentira sobre Joana d'Arc, tem mentira sobre a Inquisição, tem mentira sobre o Cruzado, tem mentira que a igreja dizia que o negro não tinha alma. Como é que o negro não tinha alma se canonizou São Benedito? Canonizou Santa Baquita? Quer dizer, umas coisas assim. Não, porque o índio não tinha alma. Que não tinha alma? O Papa Alexandre VI escreveu uma encíclica dizendo que o índio tem alma, tem que ser evangelizado, e mandou para cá Cabral com 19 sacerdotes para evangelizar os índios, depois lá na Índia também. Então, é importante nós católicos conhecermos um pouco dessas calúnias, dessas mentiras. Eu fico extremamente triste de ver os jovens vão para as universidades, a universidade hoje virou um centro de paganismo, onde é só paulada na igreja. E o jovem que chega ali e não conhece a história da igreja, ele acha que os professores estão falando a verdade, aí fica com raiva da igreja. Ele que foi batizado, crismado, aí volta para casa ateu. Não quero mais saber dessa igreja, não. Eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Cuidado. Bom, mas vamos em frente com o credo do Papa Paulo VI. Ele falando de Nossa Senhora, ele diz assim: a Santíssima Virgem Maria, imaculada, olha aí, imaculada, não teve mácula, não teve a mancha do pecado original. Depois de terminar o curso de sua vida terrestre, foi elevada em corpo e alma à glória celestial. É o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Então você repare que o Papa já falou dos 4 dogmas, já falou da virgindade perpétua, já falou da maternidade divina, Mãe de Deus, falou da Imaculada Conceição, agora está falando da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Todo católico tem que acreditar nisso, senão não é católico, né? E aí ele coloca, e tornada semelhante a seu Filho, pela glorificação dela, né, que ressuscitou dentre os mortos, participou antecipadamente da sorte de todos os justos. Ou seja, só ela já está com seu corpo no céu glorioso, ninguém mais. Nem São José. São José está esperando a ressurreição dos corpos. Maria já teve a ressurreição da carne. Por isso que o Papa disse, participou antecipadamente da sorte de todos os justos. Qual é a sorte de todos os justos? Quando Cristo voltar, haverá a ressurreição dos nossos corpos, vai se unir às nossas almas e vai para o céu. Pronto, Maria antecipadamente já participou dessa sorte dos justos. Cremos, ele continua, que a Santíssima Mãe de Deus, nova Eva, olha que bonito, né? Houve uma mulher que desgraçou a humanidade, houve outra mulher que salvou. Mãe da igreja, olha outra expressão que o Papa usa. Ela não é mãe da cabeça da igreja, se é mãe da cabeça, é mãe do corpo também. Né? Continua no céu a desempenhar seu ofício materno. Olha que bonito, gente. Ela continua no céu ser nossa mãe, ou seja, continua cuidando de nós, desempenhando seu ofício materno. Em relação aos membros de Cristo, quem são os membros de Cristo? Os batizados, são filhos dela, cooperando para gerar e desenvolver a vida divina em cada uma das almas dos homens que foram remidos. Olha qual é o papel da maternidade de Nossa Senhora no céu. Eu vou repetir aqui. Continua no céu a desempenhar seu ofício materno, mãe, em relação aos membros de Cristo, os batizados, cooperando para gerar e desenvolver a vida divina em cada uma das almas. Então, o que Nossa Senhora faz? Ela intercede diante de Deus para que a vida divina aconteça em cada um de nós. Os homens que foram remidos. Então, vejam, por isso que a igreja tem toda uma liturgia voltada para Nossa Senhora. Por isso que a festa que mais acontece na igreja de todos que já estão no céu, além de Jesus, é da Virgem Maria. Quantas e quantas festas a igreja celebra solenemente.
né? Celebra a maternidade divina, celebra dia 1º de janeiro, celebra a virgindade perpétua, celebra a Assunção ao céu 15 de agosto, celebra quantas e quantas, e além das aparições de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Aparecida. Por quê? Porque ela continua cuidando da igreja, continua cuidando dos irmãos de Jesus, ou seja, os batizados. Beleza, né? Veja, esta é a nossa fé. Bom, continua o papo. Cremos que todos pecaram em Adão. Pecar em Adão quer dizer o quê? Não quer dizer que eu cometi um pecado original, eu herdei um pecado original. Herdei em que sentido? Adão e Eva tinham a graça de Deus e perderam. Então nós, descendentes de Adão e Eva, nascemos também sem a graça. Isso é que é o pecado original. Não? E o Papa continua. Isso significa que a culpa original, cometida por ele, fez com que a natureza comum a todos os homens caísse num estado no qual padece as consequências dessa culpa. Está entendendo? A natureza humana ficou doente por causa do pecado original. Então o Papa disse, né, que agora então a gente padece as consequências dessa culpa. Quais são as consequências dessa culpa? As consequências do pecado original? Perdemos a imortalidade, agora a gente morre. Perdemos a impassibilidade. O que é impassibilidade? Não sofrer. Agora nós sofremos. É aquilo que Deus disse para Adão. Adão, meu amigo, agora você vai ter que tirar o pão de cada dia, o suor do seu rosto. Você me desobedeceu, não quis seguir minhas leis, perdeu também, né, a graça. Né? Então o Papa continua dizendo o seguinte: tal estado já não é aquele em que no princípio se encontrava a natureza humana, em nossos primeiros pais, uma vez que se achavam constituídos em santidade e justiça, e o homem estava isento do mal e da morte. Olha aqui o que o Papa disse: o homem estava isento do mal, do pecado, do sofrimento e da morte. Ele fala aqui, né, que o homem estava constituído em estado de santidade e justiça. O que é a santidade? É a comunhão com Deus. O que é a justiça? A justiça é tudo aquilo que é bom. Então, o homem estava em harmonia com ele, não tinha as paixões desordenadas de hoje, estava em harmonia com Deus, estava em harmonia com a natureza e estava em harmonia com a mulher. Esse é chamado estado de justiça que o homem perdeu no paraíso. E o estado de santidade é a comunhão com Deus. Né? Por isso que a natureza humana... Então, hoje, todos que nascem homem ou mulher, a natureza humana, nasce com as consequências do pecado original. Mesmo que seja um bebê de proveta. É homem, é mulher, então a natureza humana está ali, então ele já nasce com as consequências do pecado original. Portanto, diz o Papa, é esta natureza assim decaída, despojada do dom da graça que antes a adornava, ferida em suas próprias forças naturais, feriu as forças naturais e submetidas ao domínio da morte. É esta que é transmitida a todos os homens. Então veja de onde é que vem a morte? Vem do pecado. Por isso que São Paulo fala, né, na carta aos Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Né? É esta que é transmitida a todos os homens. É transmitida. Né? Exatamente nesse sentido, todo homem nasce em pecado. Nesse sentido, todo homem nasce em pecado. Não é nasce em pecado no sentido de que cometeu um pecado. Não, ele nasce com as consequências do pecado original. E todos os homens chegam nisso. Bom, aí o Papa diz o seguinte: professamos, segundo o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido juntamente com a natureza humana. Aquilo que eu falei, nasceu como homem ou nasceu como mulher, tem o pecado original. Pela propagação e não por imitação.
Porque houve uma heresia no tempo de Santo Agostinho, né? Pelagianismo, que achava que o pecado original não tinha passado por propagação, mas por apenas uma imitação, não é? Ele diz, e se acha em cada um como próprio. Por isso que cada um precisa passar pelo batismo. Porque o batismo aplica em cada um o preço da redenção que Cristo conquistou com a cruz. Aí elimina o pecado original, porque a justiça divina foi reparada. Continua o Papa. Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, nos remiu do pecado original. Olha aí, teve que ter o sacrifício de Cristo na cruz. E de todos os pecados pessoais, quando você confessa, cometidos por cada um de nós, de sorte que se impõe como verdadeira sentença do apóstolo, onde abundou o delito, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque vem, né, da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso, gente, que o batismo é fundamental. Porque é o batismo que aplica à pessoa a redenção de Cristo. O nosso catecismo, no parágrafo 1250, diz assim: o batismo nos faz filhos de Deus. Porque nós perdemos a filiação divina no paraíso com os pecados de Adão e Eva. Então o catecismo fala, se você quiser, você confira aí, parágrafo 1250, o batismo nos faz filhos de Deus, nos arranca do mundo das trevas e nos traz para o reino de Deus. Olha que importância tem o batismo. Aplica à criança a morte e a ressurreição de Cristo. É por isso que o próprio parágrafo 1250 do catecismo fala o seguinte: os pais e os padrinhos serão responsáveis por não darem o batismo às crianças tão logo seja possível após o nascimento. A igreja quer que a criança seja batizada logo, imediatamente. Você tem que tirar do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Né? Bom, continua o papo. Aí ele está falando, ó, cremos professando num só batismo, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. O batismo deve ser administrado também às crianças que não tenham podido cometer por si mesmas pecado algum, de modo que, tendo nascido com a privação da graça sobrenatural, essa é a consequência pior do pecado original. A gente nasce privado da graça sobrenatural. Renasçam da água e do batismo para a vida divina em Jesus Cristo. Então, olha a palavra que o Papa usa, gente. Renasçam da água e do Espírito. Olha, alguém que renasce, gente, é porque morreu. Daí vem a palavra renato. O que quer dizer a palavra renato? É a pessoa que renasceu. Renato, nascido de novo. Então, o batismo faz a criança nascer de novo. Mas se ela vai nascer de novo é porque ela morre. Ela morre como? Ela morre misticamente no mundo das trevas. E ela renasce. Pela força da ressurreição de Cristo, ela renasce para a vida divina em Jesus Cristo. E depois o Papa vai falar sobre a igreja. Veja, gente, o credo vai longe, não é? Cremos na igreja, una, santa, católica e apostólica, edificada por Jesus Cristo sobre a pedra que é Pedro. Então a igreja tem 4 marcas, para não ser confundida com nenhuma outra, né? Assim como você tem na sua carteira de identidade, você tem 4 marcas, seu nome, seu número de RG, sua assinatura e sua fotografia, não é isso? A carteira de identidade mostra que você é a única pessoa que tem esses dados. A igreja também. Deus colocou na igreja 4 marcas, una, santa, católica e apostólica. Una e única, é uma só. Santa porque Cristo a santificou. A igreja é santa. Nunca se diga igreja pecadora. Não. Igreja santa de homens pecadores e mulheres pecadoras. Católica, que quer dizer universal. Do grego católico, quer dizer enviada ao mundo inteiro. E apostólica foi fundada sobre os apóstolos, edificada por Jesus Cristo sobre Pedro. Bom,
Nós vamos continuar ainda conversando um pouco sobre isso, né? Porque tem mais coisa que o credo do povo de Deus nos ensina, ok? Por hora é isso, agradeço a quem nos acompanhou até agora, né? Que Deus os abençoe. E eu peço que algum diácono ou sacerdote nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.